Bom dia, meus irmãos, que a paz e que o amor de Jesus estejam presentes em nossos corações nessa manhã de domingo, ou o dia que for que vocês estiverem assistindo. A gente nunca sabe quando que as pessoas vão estar assistindo, se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Então, o horário que estiver assistindo, eu rogo que possa abrir os corações, que todos que estamos assistindo possamos abrir os nossos corações para receber a mensagem de Jesus e buscar a compreensão que Jesus espera de nós para a nossa própria salvação, para a nossa própria libertação, para que encontremos a nossa felicidade. E hoje nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Pedi e Obtereis. É um capítulo muito interessante para que nós possamos fazer a sua leitura de maneira completa, até instruo vocês para que possam depois pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler o capítulo de uma maneira completa para buscar um entendimento muito além daquilo que eu posso, ou que qualquer um que venha fazer uma palestra possa estar expressando, né, a respeito de um capítulo tão profundo. Aliás, o Evangelho, a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós buscamos a compreensão do Evangelho, nós acabamos aprendendo um pouquinho mais. Algo a mais desperta na nossa mente, algo a mais vai sendo trabalhado dentro de nós, uma compreensão maior. Por isso, nunca é demais ler o Evangelho, nunca é demais estudar o Evangelho, né? Isso também faz parte da nossa reflexão de hoje, né? Para iniciar a nossa reflexão de hoje, então, eu gostaria de falar sobre uma pessoa, um cara que viveu aí no século, no meados do século XX, né? Que chama Nikola Tesla. Então, não sei se todo mundo conhece o Nikola Tesla, embora tenha sido aí um físico bem famoso, né? Ele não teve assim tanto prestígio, né? Mas certa vez foram entrevistar Albert Einstein, esse sim eu tenho certeza que todos conhecem, já ouviram falar, né? E então foram entrevistar Albert Einstein e a primeira pergunta que o entrevistador fez para Albert Einstein foi como que ele se sentia sendo, como que se sentia o homem mais inteligente do mundo, né? E Albert Einstein disse assim: eu não sei, por que você não pergunta para Nikola Tesla? Porque Einstein, né, acreditava que Tesla era o homem mais inteligente do mundo. E eu estou falando de Tesla porque Tesla tem uma frase, né, onde ele diz que toda a inteligência do universo tem uma fonte e que tudo aquilo que nós fazemos é acessar essa fonte universal de inteligência. Todas as nossas descobertas, todas as nossas alegrias, tudo aquilo que nós conseguimos na nossa vida é porque nós acessamos essa fonte universal de inteligência, né? Então eu queria chamar um pouco a atenção para isso, porque obviamente que Tesla não usou essas palavras, né? Mas obviamente que nós podemos fazer uma relação disso com Deus. Deus eternamente está fluindo, transmitindo energias positivas, conhecimento, sabedoria, luz, paz, harmonia por todo o mundo. E nós, muitas vezes, não estamos ligados a essa sintonia de Deus. E a oração, que é muito daquilo que nós vamos falar hoje, significa simplesmente entrar na sintonia de Deus. Entrar na sintonia de Deus para que nós possamos receber esse influxo da sua vontade, esse influxo do seu amor, da sua energia positiva. Quando nós estamos sintonizados na energia de Deus,
nós estamos ligados a essa corrente de amor. Nós passamos a fazer parte dessa corrente de amor. E esse é o grande poder da oração, né? Então, quem que nos ensinou a entrar nessa sintonia? Quem que nos ensinou a compreender esse fluxo de energia que Deus transmite a todos nós? Que uma vez que nós conseguimos nos sintonizar nesse fluxo, tudo aquilo que nós pedirmos, nós obteremos, que é o título do capítulo. Por que nós obteremos? Porque quando nós estivermos em sintonia na vontade de Deus, aquilo que nós pedirmos será a própria vontade de Deus. Então, tudo que nós pedirmos, nós obteremos, porque será a própria vontade de Deus e nada resiste à vontade de Deus. Por isso também que Jesus diz, vós sois deuses, porque nós temos essa condição de encontrarmos a sintonia de Deus e entrarmos nessa sintonia amorosa juntamente com Deus nosso Pai, através da prece, através da oração. Então, como que Jesus nos ensina a entrar nessa sintonia? Então, ele nos ensina, justamente aí está no iniciozinho do capítulo 27, no item 1. Né? Jesus nos ensina dizendo o seguinte, vamos ler aquilo que Jesus está nos dizendo. Ele diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos compensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios. Pensam que pela multidão de palavras serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai que sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Mas tem mais aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Isso está em Marcos. E ainda mais um trecho. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando aos outros. Muita atenção em relação a isso. 2 homens subiram ao templo, a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos declaro que este retornou aos seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Pois muito bem, o que é que nós podemos compreender dessas passagens? Nós podemos compreender a atitude mental, o estado mental que é necessário para que nós entremos na sintonia, no fluxo de energia de Deus,
que Deus oferece o tempo todo. Deus está sempre fluindo essa energia e cabe a nós sermos capazes de nos sintonizar a essas energias ou não. Então, quando Jesus fala assim, que nós não façamos as orações por multidões de palavras, ele está também dizendo que não adianta nós ficarmos orando frases decoradas de um Pai Nosso ou de uma Ave Maria. Se forem só frases decoradas, elas não têm significado. E não adianta nós ficarmos orando repetidamente, vezes e vezes. Não é pela quantidade de palavras que nós seremos ouvidos, né? Deus sabe aquilo que nós precisamos, Deus sabe aquilo que vai no nosso coração antes mesmo de nós mesmos sabermos, né? Antes de nós pedirmos, Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Nós é que não sabemos. E nós precisamos então nos imbuir de sentimentos positivos em relação a sermos humildes, né? Então Deus, naquela época de Jesus, era muito comum as pessoas orarem em voz alta, né? Para que as outras pessoas vissem que você, então você está orando em voz alta, vissem que você é erudito, né? Que você sabe fazer uma boa oração, né? Então elas veem isso e ficam falando, nossa, olha só como aquele cara faz uma oração bonita, olha só como ele é temente a Deus, né? Mas a pessoa, quando faz isso, ela está fazendo por orgulho próprio, por vaidade própria, né? Então o que Jesus está ensinando é que não adianta nada você ficar se mostrando para os outros. A oração a gente pode fazer dentro da nossa mente, né? E se ele dizia assim, não faça oração na rua, mas faça dentro do seu quarto, não é por causa do local, mas é por questão de se mostrar para os outros. Então não faça para se mostrar para os outros, porque você pode realmente fazer oração na rua, né? Você pode estar lá no ponto de ônibus e estar esperando o ônibus e fazendo oração na sua mente. Mas se você falar alto a sua oração, então por que você está falando alto? É com certeza para que as outras pessoas ouçam que você está fazendo isso. Você está preocupado com o que as outras pessoas estão pensando de você fazendo isso. E não preocupado com a sua oração, com a sua ligação. E outra coisa, a oração precisa ser de sentimento. O seu sentimento precisa estar positivo, precisa estar desejoso do bem, né? Então, quando nós fazemos a oração com o sentimento de bondade, então, se eu desejo o bem, se eu desejo o bem para as outras pessoas, se eu me coloco na situação de quem não sabe tudo, mas que confia no amparo de Deus, estes são os sentimentos que nos ligam a Deus, que fazem com que nós entremos nesse fluxo de energia que nos liga a Deus. Mas é claro que nós não conseguimos fazer isso o tempo todo, embora seria muito útil que nós pudéssemos transformar a nossa vida numa eterna oração, porque é possível que seja uma eterna oração se nós estivermos o tempo todo com bondade em nosso coração, agindo em benefício das pessoas à nossa volta, buscando sempre o melhor em todas as situações. Cada vez que nós buscamos o melhor, buscamos o que é melhor para todos, buscamos agir com bondade, buscamos agir com carinho, buscamos agir com amor. Cada vez que nós fazemos isso, então nós estamos entrando na sintonia, né? E poderíamos manter essa sintonia amorosa o tempo todo, né? Mas nós ainda não conseguimos. Nós ainda somos frágeis em relação a isso. Nós ainda precisamos de esforço para entrar nessa sintonia. Então, na busca de nos esforçar, vamos criar hábitos. Vamos criar hábitos de fazer a nossa oração. Vamos criar hábitos que podem ser toda vez que eu acordar. Todos os dias que eu acordar, façamos a nossa oração de agradecimento
porque assim nós estaremos entrando nesse fluxo de energia. Toda vez que eu for dormir, antes de dormir, façamos a nossa oração. Oração que não pode ser apenas palavras decoradas, mas que pode ser uma conversa simples, como a conversa do publicano. Pai, como é que o publicano disse? Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Isso é uma conversa, né, que o publicano teve. Simplesmente ajoelhou-se e de coração conversou com Deus. Isso é uma prece. É uma prece tanto ou maior do que qualquer outra, né? Porque quando você está em ligação direta, você está se ligando a Deus, faça isso. Né? Quando for fazer a sua oração, tenha esse sentimento, seja uma oração do coração, com palavras que você realmente quer dizer, com o sentimento que você realmente quer expressar. Né? E um outro hábito que também é muito útil para a nossa espiritualização e que traz uma série de benefícios para a nossa vida, que inclusive é orientação para muitos assistidos nos seus tratamentos, né? É o Evangelho no lar. Né? E o que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é simplesmente criar um hábito de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho. Criar um hábito com dia e hora marcada. Né? Por que a gente diz dia e hora marcada? Né? Por que eu preciso marcar um dia e hora para ler o Evangelho? Na verdade, eu não preciso. Eu poderia ler o Evangelho qualquer dia, qualquer hora. Né? Posso ler o Evangelho qualquer dia, qualquer hora. Mas por que marcar um dia e hora para o Evangelho no lar? A primeira razão é que, se eu não marcar dia e hora para realizar o Evangelho, eu mesmo vou falhar em fazer isso. Eu mesmo vou deixar para lá. Eu mesmo vou dizer, qualquer hora eu faço, hoje não dá, amanhã eu tento de novo, não vai dar, e você nunca vai fazer. Então, marcar dia e hora significa assumir um compromisso com você mesmo. Assumir um compromisso com você mesmo de que você vai dedicar esses 15, esses 20 minutos no máximo para estudar o Evangelho. Então, você marca esse dia e essa hora. Né? E quando você estiver com esse compromisso estabelecido, outras coisas boas vão começar a acontecer. Mas o hábito é, marque o dia, marque o horário, marque o dia e a hora e seja regular, seja disciplinado para que nesse dia e nessa hora você esteja disponível para fazer o Evangelho. E aí você faz o quê? Você pega uma jarra de água, um copo d'água, né? Você chama outras pessoas que possam estar na sua casa para participar com você, se elas quiserem. Se não quiserem, ninguém é obrigado a nada, mas porque o compromisso é seu com você mesmo. Nesse dia, nesse horário, mesmo que existam outras pessoas na casa que não desejam fazer, você se recolhe para fazer. Pega um copo de água ou uma jarra de água e para nesse dia, nessa hora, e vai fazer primeiro uma oração inicial. Uma oração do Pai Nosso, uma oração que vier ao seu coração. Você pode fazer uma leitura, muitas vezes, para quem tem o livro Fonte Viva, para quem tem Caminho, Verdade e Vida ou Pão Nosso, pode fazer uma leitura inicial que vai dando início em alguma compreensão para que você alcance, eleve os seus pensamentos, mas também não é uma obrigação fazer uma leitura inicial, né? Se você fizer uma oração buscando essa sintonia, tudo bem. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pode abrir aleatoriamente ou pode estudar metodicamente o Evangelho, pegando a cada semana, né? Você pega um trecho e depois na semana seguinte você continua daquele trecho, você que escolhe. Então você pega o Evangelho, abre e faz uma leitura. Não precisa ser uma leitura grande. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é numerado, né?
com trechos numerados, então você pode fazer a leitura de um trecho, né, nessa semana, e na semana que vem você faz a leitura do número seguinte. Trecho pequeno, pode ser um número, pode ser dois, né? Você faz a leitura desses trechos, reflete sobre esses trechos, reflete, faz a leitura de preferência, aí sim, como você está recolhido no seu quarto, faz em voz alta para que você mesmo ouça o que você está falando, e você reflete também em voz alta sobre aquilo, o entendimento que você teve, né, em relação àquilo. É importante você refletir. Não faça uma leitura por fazer, né? Busca compreensão do que você está lendo. Se você não foi capaz de entender aquela passagem, né, deixa anotado aquilo ali para depois, amanhã, depois, você pedir ajuda para alguém para entender. Mas busque essa reflexão. É importante refletir. E no final, né, depois de fazer essa reflexão, você faz uma oração pedindo sim, pedindo bênçãos para o seu lar, pedindo fortalecimento, pedindo renovação, pedindo paz, pedindo luz para quem você desejar. Este é o roteiro do Evangelho do Lar. Feito isso, está encerrado. 15 minutos, 20 minutos. Tempo mais do que suficiente para se fazer o Evangelho. E a água foi fluidificada, né? Eu até gostaria de contar uma historinha sobre a água. Eu sei que meu tempo já estourou, né? Mas é uma historinha aqui de um companheiro é um companheiro da casa aqui do Redenção, né, que tem um sobrinho que faz o evangelho regularmente, e nessa época esse sobrinho estava era um casal, né, que fazia junto o evangelho junto com a filhinha pequena. E quando eles estavam fazendo o evangelho, a filhinha pequena colocou a mão sobre a jarra do evangelho, né? E depois que terminou o evangelho, ele perguntou para a criança assim: por que você colocou a mão sobre a jarra do evangelho? E a criança falou assim: não, eu estava fazendo como os anjinhos que estavam aqui estavam fazendo também. Pense nisso. Pense que ao fazer o evangelho, você não está só fazendo o evangelho, mas está acompanhado dos anjos que Deus enviou ao seu lar para te abençoar. Fique com Deus e que Jesus continue iluminando os nossos corações, hoje e sempre.